Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos amados irmãos e amigos inscritos em nosso canal. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, né? E nosso tema de hoje é o falso e o verdadeiro rebatismo. Isso mesmo. Assim como tem o verdadeiro rebatismo, assim também tem o falso rebatismo. Assim como nós temos a verdade e a mentira, o verdadeiro dia de guarda, o falso dia de guarda, o verdadeiro Deus, o falso Deus, com o rebatismo não seria diferente, né? Também tem os falsos e o verdadeiro. E aqui nós vamos saber nesse estudo qual o verdadeiro rebatismo e qual é o falso rebatismo. Então, para isso nós temos que entender o rebatismo e sua história. Quando começou o rebatismo? Quando surgiu essa história de rebatismo? Está lá no Wikipedia, diz o seguinte: o conceito de rebatismo não é geralmente visto como a simples repetição de um batismo válido, mas como um primeiro batismo, implicando que a cerimônia realizada anteriormente na pessoa é considerada inválida. Então, o primeiro batismo ele se torna inválido. E esse segundo não é visto como um segundo batismo, mas como um primeiro batismo. É isso que ele está falando aqui. Assim, quando uma denominação cristã rebatiza um membro de outra, é um sinal de que há importantes diferenças entre as teologias das duas. Então já dá para perceber aqui que o motivo do rebatismo é uma questão teológica, é uma questão de interpretação. Muitas igrejas que praticam o batismo de adultos, como os batistas, e as igrejas de Cristo, as igrejas cristãs, irão rebatizar pessoas que foram batizadas como bebê, pois consideram o batismo de criança biblicamente inválido. Posteriormente, o rebatismo de arianos foi considerado necessário, pois estes não acreditavam na Santíssima Trindade, como definida pelo Concílio de Nicéia, e o batismo que haviam recebido, portanto, não foram realizados em nome da Trindade da forma que se determinou em Nicéia. Olha o interessante que nós temos aqui na parte histórica, meus irmãos. Os motivos por qual foram criados a doutrina ou ensinamento do rebatismo. Primeiro, questão teológica, questão de diferença de crenças entre denominações. E diz que esse rebatismo também ele foi criado porque algumas pessoas elas deixaram de acreditar no dogma da Trindade, da Santíssima Trindade, que foi definido, vejam que eles declaram aqui claramente que foi definido pelo Concílio de Nicéia. E que os batismos que essas pessoas que estavam se desviando, segundo eles, por não acreditar na Trindade, também estavam se batizando. E esse batismo que eles estavam recebendo não era no nome da Trindade. Então era no nome de quem? No nome de Jesus. Então essas pessoas que faziam parte do clero romano, digamos assim, que faziam parte da instituição romana, abandonaram os dogmas, inclusive o dogma da Santíssima Trindade, não acreditaram mais na Trindade, foram acreditar no Deus único, passaram então a acreditar nas crenças da igreja primitiva e foram então batizadas em nome do Senhor Jesus. Porque aqueles que não estão sendo batizados na Trindade hoje, eles estão sendo batizados unicamente em nome de Jesus. Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo que algumas dessas pessoas estavam se arrependendo e querendo voltar para a igreja romana. Mas elas tinham aderido a uma fé diferente. Elas teriam aderido a uma fé do Deus único. Não estavam mais acreditando no dogma da Trindade. E também tinham recebido um batismo que não era no nome da Trindade. Então precisaria que essas pessoas fossem rebatizadas. Então o rebatismo ele foi criado por causa de teologias, questões teológicas, por causa de membros da igreja romana que não estavam mais aceitando a Trindade, estavam voltando para Roma,
que tinham sido batizados em outro batismo que não era no nome da Trindade e que agora precisariam ser batizados novamente no nome da Trindade e passariam a partir daquele momento a crer novamente no dogma da Santíssima Trindade. Então esses são os motivos porque o rebatismo foi criado, para rebatizar pessoas que não acreditavam mais no dogma da Trindade e pessoas que tinham sido batizadas em outro batismo que com certeza era em batismo em nome de Jesus. Então a gente viu aqui que essa questão do batizar na Trindade e batizar no nome de Jesus já vinha há muito tempo. Pode ver que aqueles que abandonavam a fé romana não eram mais batizados na Trindade, mas batizados em nome de Jesus, como ensina a igreja primitiva. O que é um batismo? Está lá em Romanos 6, 3, 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo aqui é comparado a um sepultamento, uma morte. Assim que você é batizado, você é sepultado e ressuscitado com Cristo. Você morreu com Cristo. Você morreu o velho homem, agora vai nascer a nova criatura. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então no momento que você se levanta do batismo, você está ressuscitando com Cristo. Você tem que passar a ter ali uma nova criatura, ser uma nova criatura. João 3, 3, 5. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é se batizar. Nascer do Espírito é ter uma transformação de vida. Então o batismo é um sepultamento, é uma morte, é uma ressurreição. No momento que você aceita o batismo, você está dizendo que quer morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Então isso é um batismo. Então já dá para perceber aqui, meus irmãos, que o rebatismo nada mais é do que uma teoria que leva a pessoa, o cidadão, a estar pecando contra Cristo. Porque se o batismo, preste atenção, se o batismo é morte, sepultamento e ressurreição, então quando você vai se batizar, você está se batizando, você está dizendo: eu quero morrer com Cristo e eu quero também ressuscitar para Cristo. E quando você se rebatiza, você está dizendo que a primeira morte com Cristo não valeu nada. Você está dizendo que a primeira ressurreição com Cristo não valeu nada. Então você está tirando os méritos de Cristo, dizendo que a sua morte e ressurreição não teve valor na sua vida no primeiro batismo. Então isso é um pecado, meus irmãos. É um pecado gravíssimo. Você está chamando, a partir do momento que você está se rebatizando, você está chamando Cristo para morrer novamente, dizendo que a sua morte não teve valor. Está pedindo para ser sepultado novamente com ele, porque o primeiro sepultamento não teve valor. Você está pedindo para a ressurreição novamente com Cristo, porque a primeira ressurreição não teve valor. Então aqui, meus irmãos, está o perigo do rebatismo. Aqui está o perigo do rebatismo. O batismo no ministério de João. Marcos 1,4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E percorreu, Lucas 3,3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então se percebe que o batismo do ministério de João era um batismo para arrependimento. Era um batismo que era para o cidadão, o batizando, crer naquele que ainda haveria de vir. Então se percebe que não era um batismo que levava um nome,
Não era o batismo que fazia remissão de pecados, mas um batismo que levava a arrependimento, e logo ao ser batizado, você tinha que sacrificar um cordeiro, porque ainda estava em valor, no ministério de João, ainda estava em valor o santuário terrestre, ainda estava em valor a morte do cordeiro para a remissão de pecados. Então o batismo de João era por arrependimento, para que a pessoa se arrependesse dos seus pecados, assim então matasse o cordeiro e verdadeiramente, simbolicamente, aqueles seus pecados eram remidos através do sangue daquele cordeiro. Então esse é o batismo do ministério de João, um batismo para arrependimento. O batismo do ministério de Jesus, Lucas 24, 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 2, 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então se vê aqui a diferença do batismo de Jesus, né, no ministério de Jesus, que era o batismo em nome de Jesus, e vemos o batismo no ministério de João. Qual é a diferença? Primeiro, aqui nós temos o nome. Em seu nome tinha-se então arrependimento e remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui as três coisas que se encontram no batismo do ministério de Jesus, diferente do batismo do ministério de João. O batismo do ministério de João era unicamente para arrependimento, mas para se ter remissão dos pecados, precisaria-se então matar o cordeiro. Já no batismo do ministério de Jesus, não. Levava o nome de quem? O nome de Jesus. Por quê? Porque é esse nome que faz a remissão dos pecados na vida do ser humano. E logo ao ser batizado em seu nome, ele recebia o perdão dos seus pecados. E no seu viver, andando no Espírito, ele então receberia o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo só é dado unicamente no batismo em nome de Jesus. Para você receber o dom do Espírito Santo verdadeiro, né? Porque dom do Espírito Santo aí tem muitos falsos dons. Só lembrando, tudo tem um lado verdadeiro e um lado falso. Assim como nós temos o verdadeiro rebatismo, nós temos o falso rebatismo. Assim como nós temos o verdadeiro dom do Espírito Santo, existe também o falso dom do Espírito Santo. Então o batismo de Jesus, ele é feito em nome de Jesus. O batismo do ministério de Jesus, ele leva o seu nome, ele faz a remissão do pecado sem precisar da morte do cordeiro, e ele lhe dá o direito de receber o dom do Espírito Santo. Então essa é a diferença do batismo do ministério de João para o batismo do ministério de Jesus. O batismo do ministério de João unicamente era para arrependimento, não fazia remissão de pecado, quem quer fazer a morte do cordeiro, não dava o dom do Espírito Santo, não levava o nome, era unicamente para arrependimento. Mas o batismo em nome de Jesus, o batismo do ministério de Jesus, leva o nome, que é o nome de Jesus. Faz remissão dos pecados, ainda lhe dá o direito de receber o dom do Espírito Santo. Um só batismo, Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então há um só batismo, uma só forma, uma só fórmula, como diz alguns, né, que na verdade não existe fórmula. Não é uma fórmula que se diga as palavras mágicas, então começa a funcionar algo, começa a ter algo. Não. Mas uma única fórmula, quando a gente se refere, uma única forma que é por imersão. E fórmula porque usa o nome. Nome de quem? Daquele que pode remir os seus pecados. Em nome de Jesus. Mas uns dizem assim, não, mas esse um só batismo não quer dizer que é só batizar só uma vez. É sim. No ministério de Jesus, que nós estamos hoje, vivendo hoje, e começou depois do ministério de João, existe um único batismo, que é o batismo em nome de Jesus, e não em nome de uma trindade. Então existe uma só fé. Quantas fés existe? Só uma. Por que nós teremos então 2, 3 batismos?
Ah, mas eu tinha uma fé na guarda do domingo. Era uma fé falsa. Quando fala de uma só fé, está falando de uma fé verdadeira. Quando está falando de um só batismo, está falando de um só batismo verdadeiro. Não é 2, 3, 4 batismo. Não é 2, 3, 4 fé. Uma única fé. Assim como Deus, ele tem um único povo. Ele tem uma única igreja. Ele tem um único filho. Ele tem uma única verdade. Ele tem um único dia de guarda. Assim também há uma só fé. Um só batismo. Um único batismo. Que é o batismo por imersão em nome de Jesus. O batismo deve ser em um único nome. Está lá em Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,48, Atos 19,5 e Atos 22,16. Então nós temos 4 batismos aqui. Vamos ler. Vamos ver em que nome esses batismos foram feitos. Se foram feitos em 2 nomes, em 3 nomes, vamos ver. Atos 2,38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus. Não é nome de uma trindade, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. É um único nome, nome de Jesus. É o único nome que pode remir os seus pecados. Para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 8,16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Atos 10,48, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 19,5, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Atos 22,16, agora para que te detenhas, porque te detenhas, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados invocando o nome de Jesus, ou o nome do Senhor. Então nós temos aqui 4 batismos mencionados no livro de Atos, e todos eles levam o nome, que é o nome de Jesus. A verdadeira forma e a fórmula do verdadeiro batismo é por imersão em nome de Jesus, como manda as Escrituras. O batismo e o simbolismo do Velho Testamento. Colossenses 2, 10 e 11 diz o seguinte: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então vemos aqui que a circuncisão é um símbolo do batismo. Antigamente fazia-se a circuncisão, era uma forma de batismo. Hoje nós temos o batismo, não temos mais a circuncisão. Não é uma circuncisão mais na carne, mas no coração. Então quando um cidadão ele se convertia ao povo de Israel, ele era então circuncidado. E aquela circuncisão era uma forma de batismo. E ele não era circuncidado 2 vezes. Ele se desviava do caminho do eterno. Ele voltava para o caminho do eterno. Ele precisava circuncidar de novo? Não, não precisava se circuncidar 2 vezes. Um cidadão não se circuncidava 2 vezes, mas uma única vez. Assim também é o sepultamento no batismo. Quando você é sepultado no batismo, é uma única vez. Por quê? Porque Cristo foi sepultado uma única vez. Cristo morreu uma única vez. Cristo ressuscitou uma única vez. Não foi 2 vezes. Então o batismo ele tem que ser único. Ele tem que ser uma única vez. Em 1 Coríntios 10, 2 diz o seguinte: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. A nuvem ela andou para o deserto. Uma única vez ela passou no deserto. Atravessaram-se o mar vermelho uma única vez. Eles não atravessaram o mar 2 vezes. A nuvem não passou no deserto 2 vezes pelo mesmo caminho. Em Romanos 6,3 diz o seguinte: não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? Eu pergunto, Cristo morreu 2 vezes? Não. Cristo morreu o quê? Uma única vez. Então o batismo ele é único. Não é 2 ou 3 vezes ou 5 vezes. Tem gente aí que se batizou que o pastor já disse: chega, meu irmão, não precisa mais batizar mais não. O pastor já não quer mais nem batizar mais. Eu digo porque eu tenho por experiência de ver e de ouvir situações que nem essa, onde o irmão chega e ele vai e rebatiza, cai de novo, vai e rebatiza, e chega um ponto que o pastor diz: chega, meu irmão, não precisa mais não. Por quê? Porque é um ensinamento errônico, é um ensinamento errado que as denominações que fazem o rebatismo estão ensinando aos seus membros.
Isso leva elas a querer se rebatizar e rebatizar e rebatizar. Por quê? Elas têm em mente que o rebatismo é como se fosse um batismo. Mas não, elas estão crucificando Cristo novamente. Elas estão matando Jesus novamente. E a teologia está levando os cidadãos, os irmãos, a fazerem isso. E nós vemos que isso não é bíblico. O rebatismo de Atos 19. Algumas denominações que praticam o rebatismo têm se segurado nesse verso para justificar os seus erros. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, meus irmãos, qual o verdadeiro rebatismo. Aqui, ó. Aqui está o verdadeiro rebatismo. O porquê desse rebatismo. E nós estamos falando também do falso rebatismo, que essas denominações estão praticando. Esse rebatismo que eles estão praticando é falso. Nós vamos saber o porquê. Atos 19, 1 diz o seguinte, 1 a 5. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: o batismo do ministério de João, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Então João, ele batizou foi para arrependimento, para vocês acreditarem no Cristo que veio, que vocês conhecem agora, que é Cristo, que é Jesus. Esse Jesus que vocês têm conhecimento hoje é esse que João pregava, que havia de vir. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então eles foram rebatizados. Aqui eles foram rebatizados novamente. Mas por quê? Porque cometeram o pecado? Não, não foi porque eles cometeram o pecado. É porque eles tinham uma fé diferente. A teologia que Paulo, o apóstolo Paulo ensinava, era uma teologia referente a Cristo, diferente que João Batista ensinava? Não, era a mesma. Apenas João Batista não tinha conhecimento de quem era o Messias ainda. Mas o que ele pregava referente ao Messias é o que estava escrito lá na Torá, nos profetas. E o apóstolo Paulo também pregava o que estava na Torá e nos profetas sobre o Messias. Então eles não tinham crença diferente. Então não foi por causa de teologia que eles se rebatizaram. Não foi por causa que eles cometeram pecado. Não, unicamente, por quê, meus irmãos? Porque eles não tinham conhecimento do dom do Espírito Santo. Eles não conheciam o dom do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, então, para dar conhecimento a eles, ao dom do Espírito Santo, então o apóstolo Paulo rebatizou eles novamente, né? Ou rebatizou eles. E então, o que aconteceu? O apóstolo Paulo pôs a mão sobre eles, eles começaram a falar em língua e a profetizar. Dons esse muito usado pela igreja naquela época. Esse dom eles não conheciam o dom de profetizar, eles não conheciam o dom de falar em línguas. Então foi após receber o batismo em nome de Jesus, que é o único batismo que dá o direito a você ter um verdadeiro dom de língua e o verdadeiro dom de profecia. Porque tem também um falso dom de língua, meus irmãos. Tem muitos falsos dons de língua por aí. Tem muito falso dom de profecia por aí. O único dom de língua, o único dom de profecia que você recebe através do batismo em nome de Jesus e não no nome de uma trindade. Então, por eles não ter conhecimento do dom do Espírito Santo, é que o apóstolo Paulo batizou eles, rebatizou eles. Não foi porque eles cometeram pecado, não, meus irmãos. Não foi porque eles tinham uma teologia diferente, uma crença diferente, ou tinham vindo de uma denominação diferente. Não, eles tinham as mesmas crenças do apóstolo Paulo, porém não tinham conhecimento do dom do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ao batizar eles, você pode dar continuidade no verso 6 e 7, você vai ver que após batizar eles receberam o dom do Espírito Santo. O rebatismo segundo a IAGE. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, meus irmãos, infelizmente tem acompanhado erroneamente essa doutrina, esse ensinamento que não é verdadeiro. Nós estamos mostrando aqui esse ensinamento segundo as Escrituras. Não é segundo aos homens, mas segundo as Escrituras. Olha o que diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o rebatismo só praticamos em duas situações. Olha a situação que eles rebatizam uma pessoa. Primeiro, em caso quem tem havido apostasia, abandono da fé, e, consequentemente, a remoção do nome do livro de membros. Então, se você se apostatou, olha só, o que é apostasia para eles aqui? Vocês lembram lá no comecinho, vou voltar aqui para vocês verem. Para vocês verem bem que no comecinho da história do rebatismo, que diz o seguinte: posteriormente, o rebatismo dos arianos. Quem eram os arianos?
Aqueles que não acreditavam na Trindade. Aqueles que não acreditavam no batismo da Trindade. Então, para a igreja romana, eles eram o quê? Apostatados. Eles tinham aderido a uma apostasia. E para sair, para quando eles voltassem dessa apostasia, o que acontecia? Foram considerar necessário, pois eles não acreditavam na Trindade, como definido pelo Concílio de Nicéia. E o batismo que haviam recebido, portanto, não foram realizados em nome da Trindade, da forma como se determinou em Nicéia. Então eles eram rebatizados. Por quê? Porque estavam apostatados. Qual foi a apostasia? Aceitar o Deus único, aceitar o batismo em nome de Jesus. Então todos aqueles que aceitam Deus único, que abandonam a Trindade, aqueles que é batizado em nome de Jesus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia considera um apostatado. Então se você crê dessa maneira, você é um apostatado para a Igreja Adventista. Você é um apostatado para a Igreja Romana. Você é um ariano. Você é apostatado para todas as denominações que acreditam na Trindade e no batismo da Trindade. Então você é um apostatado. Eu sou um apostatado. Mas apostatado da mentira. Por quê? Porque abandonei o dogma da Santíssima Trindade e fui batizado unicamente em nome de Jesus. E para voltar para essas denominações, você precisa ser rebatizado. Com a ordem de quem? Quem deu essa ordem? A Igreja Romana. Estão seguindo passos de Roma. Voltemos lá para o slide. Neste caso, após o arrependimento e devido tempo, para que a pessoa tenha uma experiência satisfatória com Cristo. Não havendo nenhum impedimento, a pessoa pode voltar à comunhão da igreja como membro somente pelo rebatismo. Então, para você se tornar membro novamente dessa instituição, o que você precisa fazer? Você precisa aderir à fé trinitariana, adorar novamente o dogma da Trindade, ser batizado na Trindade e deixar o Deus único de mão e o batismo em nome de Jesus. Você tem que repudiar essas duas coisas. Então você está se reconciliando com a igreja. Aí sim, você vai para o rebatismo e passa a ter prioridade nas atividades de novo da igreja. É o que nós temos visto aí. Muitos irmãos abandonando a fé do Deus único, abandonando o batismo em nome de Jesus e se rebatizando no dogma da Trindade, seguindo passos de quem? Seguindo passos de Roma, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue os conselhos de Roma, que foi decidido lá no Concílio de Nicéia. A segunda situação é a de que um crente já batizado por imersão em outra denominação, olha aqui a questão teológica, religiosa, que nunca abandonou a Cristo, mas ao aceitar uma nova plataforma doutrinária. Olha, nunca abandonou a Cristo. Quer dizer que eu estou na denominação A, eu estou crendo num bocado de coisa que não é verdade, e eu nunca abandonei a Cristo. Aquele que tem conhecimento, é consciente de que o sábado é o único dia de guarda e passa a guardar um dia que não é, que é o domingo, essa pessoa, na verdade, ela nem aceitou Cristo, quanto mais abandonou a Cristo. Então, se eu estou dizendo que ela nunca abandonou a Cristo, ela estava em outra denominação, agora ela veio para cá, o que é que ela veio fazer aqui? O que é que ela veio fazer aqui? Porque se ela estava lá, na outra denominação, e nunca abandonou a Cristo, então não precisa ela vir para cá não. Não precisa ela vir para cá. Porque aquele que anda com Cristo, aquele que não abandona Cristo, ele, meu irmão, ele vai dar a salvação. Entendeu? Mas aqui é uma questão para não estar falando da outra denominação. Não é para estar levando a verdade diretamente, mas aceitar uma nova plataforma doutrinária, uma nova plataforma. Como é que é isso? Agora não deu para entender. Se eu nunca abandonei a Cristo, como é que eu vou aceitar uma nova plataforma? Não dá para entender isso aqui, né? Mais ampla e comprometida com o conteúdo geral das Escrituras. Poderá selar sua decisão publicamente através de um novo batismo. Olha, um novo batismo, uma nova ressurreição, uma nova morte, um novo sepultamento. Eles estão declarando novamente aqui que você está matando Cristo novamente. Você está sendo chamado para matar Cristo. Você está sendo chamado para sepultar Cristo. Você está sendo chamado para ressuscitar Cristo novamente. Esse é o caso descrito em Atos 19. Olha a mentira aqui. Tentando se sustentar na verdade, mas usando uma mentira. Eu pergunto, aqueles 12 discípulos, eles tinham uma fé diferente? Não tinham. Quando aceitaram a mensagem do apóstolo Paulo, eles mudaram a sua fé? Não, porque a Bíblia diz que há uma única fé. Eles tiveram conhecimento. Eles tiveram mais conhecimento da verdade que eles já tinham.
Eles não abandonaram um falso dom do batismo do Espírito Santo para aceitar um verdadeiro dom do Espírito Santo, não. Eles não tinham reconhecimento de jeito nenhum. E eles aceitaram então o verdadeiro conhecimento do dom do Espírito Santo. Então os casos descritos em Atos 19 não tem nada a ver com as decisões da igreja adventista. Primeiro, que eles não estavam apostatados. Segundo, eles nunca abandonaram a fé. Terceiro, eles não precisaram aceitar uma nova plataforma não, doutrinária não, porque eles já tinham todas as doutrinas da igreja primitiva. Eles tinham conhecimento de todas as doutrinas. O que eles não tinham conhecimento era do dom do Espírito Santo, que era recebido do batismo do ministério de Jesus. Então ela tenta se segurar em Atos 19, querendo justificar os seus erros. Porém, se a pessoa não sente a necessidade de se rebatizar pelo fato de já ter sido submetida a esse rito por imersão, ela poderá ser admitida através de uma profissão de fé nas crenças fundamentais do Adventista. Aqui está a verdade. Essa deve ser a verdadeira decisão do cristão que abandona a fé. Foi batizado, andou pelo caminho de Cristo, abandonou a fé, então retorna novamente àquela fé. O que é que ele deve fazer? Uma confissão de fé. Não nas crenças da igreja, mas nas plataformas da verdade bíblica. Na plataforma da verdade bíblica. Porque a igreja hoje tem mudado seus princípios. A igreja tem mudado seus princípios. As denominações têm mudado seus princípios. Então ela tem que estar fundamentada na verdade bíblica. Não é de uma instituição religiosa. Então a gente vê aqui, meus irmãos, o engano, o erro. Onde a pessoa tem que ser rebatizada porque se apostatou, abandonou a fé. Ainda leva em consideração dizendo que é a mesma atitude que foi tomada em Atos 19. Não tem nada a ver a ação, o rebatismo verdadeiro de Atos 19 com o falso rebatismo da instituição adventista. O verdadeiro rebatismo ele foi feito por falta de conhecimento do dom do Espírito Santo. O falso rebatismo da instituição adventista, de algumas, é por abandono de fé, é por questões teológicas, é por apostasia. Então isso é um perigo, meu irmão. Tenha cuidado. Devemos nos reconciliar e não se rebatizar. Colossenses 1, 21 e 23 diz que antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele vos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouvirem que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o que é que devemos fazer? Ao se arrepender, se converter, ser batizado em nome de Jesus, aí você andou no caminho de Jesus, mas você chegou a abandonar a fé. Você se afastou e começou a praticar coisas errôneas. Antes você era inimigo de Deus. Você se tornou amigo de Deus ao conhecer Cristo. Foi batizado. Publicamente você disse, olha, eu quero morrer com Cristo. No batismo, publicamente você disse, eu quero ressuscitar com Cristo. Agora eu sou uma nova criatura. Mas você se desviou. Voltou a ser inimigo de Deus. Preciso me batizar novamente? Preciso me rebatizar? Não. Não precisa matar Cristo novamente, não, que ele morreu uma única vez. O que você precisa é se alicerçar na fé novamente. Ficar firme na fé, sem se afastar. Você precisa reconciliar com Cristo. E dizer, olha Cristo, eu estou aqui novamente. Agora eu quero me manter alicerçado. Eu preciso me manter firme nas tuas verdades. É isso que você precisa fazer. Romanos 5, 10, 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Olha, Jesus, a morte de Jesus nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E podemos a qualquer momento abandonar Deus e tornarmos inimigos novamente. Mas também podemos nos tornar amigos de Deus novamente. Através do seu Filho Jesus. Se alicerçando na verdade, mantendo a fé firme, nos tornaremos amigos de Cristo até a sua volta. E quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então a reconciliação com Deus é feita através de Cristo.
Então, se você está afastado, meu irmão, dos caminhos de Cristo, não estou dizendo afastado de igreja não, que não adianta tu voltar para a igreja, porque tu vai continuar no mesmo pecado. Não vai te trazer salvação não. O problema de muitos é esse. Estão voltando para a igreja e estão saindo de novo. Estão voltando para a igreja e saindo de novo. E se rebatizando, e se rebatizando. Por quê? Porque estão voltando para a igreja. Mas quando você volta para Cristo, você se reconcilia com Deus através de Cristo, aí você se mantém firme. Aí se você se mantém alicerçado, porque o nosso fundamento é Cristo. É Ele que vai nos manter alicerçado, é Ele que vai nos manter de pé. Instituição não mantém você de pé não. Instituição, pelo contrário, Ele derruba. Através do engano. Então, no momento nenhum das escrituras vai dizer para você estar se reconciliando com a igreja. Vai dizer para você estar voltando para a igreja. Pelo contrário, quando Jesus viu aquela adúltera, o que ela disse? Vai e não peques mais. Então, no momento que você não está em pecado, você está reconciliado com Deus, reconciliado com Cristo. Por quê? Porque você não está em pecado. E o pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Então, quando você quebra um dos 10 mandamentos, você é um transgressor. Você é um pecador, você é um inimigo de Deus. E no momento que você é inimigo de Deus, você é amigo de Satanás. Então pense nisso. Se você está quebrando um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, nesse momento, coloque na sua mente que a Escritura está chamando você de inimigo de Deus e amigo de Satanás. E se você quer se reconciliar com Deus, se você ainda não foi batizado no nome de Jesus, pois aceite logo hoje esse batismo. Se batize em nome de Jesus e você vai receber o dom do Espírito Santo. Você vai se reconciliar com Deus. Se mantenha firme na fé. Não precisa se rebatizar se você já foi batizado em nome de Jesus, que é o verdadeiro batismo. Você só precisa se reconciliar com Deus. Você só precisa se manter firme na verdade de Deus, guardando os seus mandamentos, mantendo a obediência para com Cristo e com seu Pai. A Santa Ceia é um rebatismo para o cristão. Olha só, João 13, 9 e 10. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Então, aqui Simão Pedro, ele queria se lavar todo, mas Jesus simbolicamente mostrou uma comparação. Quando Jesus diz está lavado, ele não estava se referindo a tomar banho. Ele estava se referindo ao batismo. Ele estava se referindo ao batismo que Pedro tinha recebido. Que ele não precisava se batizar novamente, apenas se reconciliar através da Santa Ceia e o lava-pés. Em Atos 22:16 você vai ver a mesma coisa, é o que o profeta falou para o apóstolo Paulo. E agora, por que te detém? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Então o batismo é uma lavagem de pecado. É um banho, onde você toma um banho e lava os teus pecados. Mas para isso você precisa invocar o nome. Se você não invocar esse nome nesse batismo, seus pecados não estão perdoados. Porque não há outro nome dado debaixo da terra, debaixo do céu, que possamos ser salvos, que é o nome de Jesus. Por isso que o profeta diz, invocando o nome do Senhor, invocando o nome de Jesus. Então, quando Jesus falou de lavado, você está lavado, você não precisa se lavar novamente. O que ele quer dizer? Você já está batizado. Você não precisa se rebatizar novamente. Você não precisa se batizar de novo. Você só precisa se reconciliar. E nada mais simbólico aqui que Cristo usou a não ser o lava-pés, que é uma forma de humilhação, uma forma de dizer que você é servo, que está aqui para servir a Cristo, servir o seu próximo. Então, a Santa Ceia é um rebatismo para o cristão. É ali que você vai se reconciliar com Cristo. É ali que você vai lavar os seus pés. O irmão lavando o seu pé, o irmão lavando o pé do outro, mostrando uma forma de humildade. Uma forma de arrependimento, que você está ali não é para mandar, você está ali é para servir, que você é um servo de Cristo, que você está ali para servir a Deus, para servir o seu próximo, porque você tem que amar Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, cuidado, meus irmãos. O rebatismo das denominações tem levado você a crucificar Cristo novamente. Tem levado você a sepultar Cristo novamente. Eu peço a todos os nossos irmãos e amigos, se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para irmãos que você conhece que quer se rebatizar, para aqueles que já se rebatizaram.
que a maior forma de reconciliação com Cristo é através da Santa Ceia. E que aqueles que foram batizados na verdadeira forma e fórmula, que é a forma é por imersão e a fórmula é o batismo em nome de Jesus. O batismo que leva o nome e não títulos. E que o rebatismo nada mais é do que algo criado pela igreja romana, lá no concílio de Nicéia. E que pena, que tristeza que muitas denominações têm aderido a esses ensinamentos e têm cegado nossos irmãos com essa doutrina, com esse ensinamento errado. Que todos estão nos ouvindo agora, estão acompanhando esse estudo, fique na paz do nosso Senhor Jesus e reflita nesse estudo. Amém.